Hoje eu gostaria de estar abordando um tema com os irmãos sobre o que nós temos que fazer para sermos gratos, cultivar esse espírito de gratidão. A gratidão ela está associada à humildade. Essa humildade nós já vimos sobre ela no ensino de domingo. O ensino aí, o presbítero Sebastião nos expôs bem sobre o tema. O apóstolo Paulo, ao escrever estas cartas, designadas as cartas pastorais, ele aborda alguns assuntos relacionados a alguns de seus discípulos, que ele deixa como fruto de sua segunda obra missionária. O apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele chega até a igreja de Éfeso. Ainda não tinha uma igreja específica. O que tinha nesta região eram alguns discípulos de João Batista. Paulo, ao ter contato com esses discípulos, está escrito no texto que ele diz: olha, conhecem vocês o Espírito Santo? Eles respondem dizendo que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. E Paulo questiona: em que sois batizados então? Ele apenas no batismo de João. Está exposto no texto que Paulo dizendo-os: recebai então o Espírito Santo. Reflete-nos o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Acaba surgindo ali uma igreja. Só que essa igreja tem algumas dificuldades, porque os 3 anos que Paulo passa no território de Éfeso ressaltam-nos a história que toda a Ásia recebeu a palavra de Cristo. E ele deixa agora um de seus discípulos como pastor dessa nova igreja. Seu nome, Timóteo, que tinha aí por volta de 40 anos de idade. Estava ainda na juventude. E ele endereça essas cartas, tanto de Timóteo, quanto de Colossenses, quanto de Filemon, quanto a Tito, designado a igreja de Éfeso e a igreja de Creta, quando ele escreve a epístola a Tito. E a intenção é prevenir alguns irmãos sobre alguns ensinos que estavam surgindo entre a Ásia. Esses ensinos que traziam uma certa distorção daquilo que Cristo havia ensinado. E Paulo ele começa expondo a seguinte observação ao seu novo pastor. O interessante é que Paulo, ao escrever essas cartas, ele está preso. Ele ainda, segundo alguns reflexos, ele não tinha havido contato com esta igreja. Então ele montou um itinerário de sua viagem. Ele iria para Roma, de Roma passaria por Efésios, de Efésios passaria por Jerusalém, e em Jerusalém ele iria designar-se a Espanha. Mas quando ele chega em Roma, ele é preso. E estando preso, ele faz uma apelação, por ele ser um cidadão romano, a expor-se ao imperador também romano. Provavelmente ele vai se apresentar a César, mas ele fica sabendo de alguns rumores da igreja, e ele passa a escrever uma carta de próprio punho, e ele começa endereçando esta carta dizendo: eu sou grato por vocês. Quando ele também escreve a carta aos Filipenses, ele diz: olha, sou grato a vocês pelo fato de que vocês têm pouco, mas são fiéis, contribuem com as ofertas, com os dízimos de vocês, para que a obra missionária seja suprida. E a intenção é que Paulo fecha essa expressão dizendo: Jesus veio por amor dos pecadores. E ele fecha dizendo: eu sou um desses pecadores. Todos nós conhecemos muito bem a história de Paulo. E aqui nos surge primeiro alguns desígnios. Foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. E aí surgem-se algumas dissoluções quanto a essa análise.
Todos nós sabemos bem quem era a pessoa de Saulo. Vivia na cidade de Tarso, fazia parte da Cilícia, era um homem que perseguia totalmente o Evangelho, era um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, Gamaliel sendo esse doutor da lei, um dos homens mais respeitados no judaísmo. Era um homem que falava mais de 32 dialetos, que tinha em seu currículo aí bastante recheado quanto à doutrina, e ele, baseado na fé judaica, ele acaba perseguindo uma nova seita que começa a surgir por meio dos ensinamentos de um homem, seu nome Jesus Cristo. Está escrito no texto que Saulo agora perde uma carta ao sacerdócio para ir até a cidade de Damasco e pegar aqueles em que estavam ali ensinando em nome desse Jesus, pegar que sejam homens ou mulheres, encerrá-los a uma prisão e trazer de volta a Roma. Mas na entrada do caminho de Damasco algo acontece. Ele vê um brilho vindo dos céus e uma voz que ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele questiona: quem és tu? E a resposta vem: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós conhecemos muito bem a história. Ele passa 3 dias cegos. Deus agora revela-se ao homem chamado Ananias, que em primeiro momento até se recusa a ter este contato com Saulo, dizendo: Senhor, eu já ouvi muito bem a certa fama que este homem tem, não vou. E o Senhor, virando para Ananias, diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu te mostrarei o quanto vale padecer pelo meu nome. Mas o que nós temos que fazer? Qual ação temos que praticar para sermos pessoas gratas? A gratidão, ela vai muito além do obrigado. A gratidão, ela vai muito além de um valeu. A gratidão, ela não se resume em simplesmente eu retribuir a você um favor que me foi concedido. A gratidão é criar em mim um memorial, uma atitude de alguém que vai ser grato não agora, mas por toda a vida. E quando nós falamos de gratidão a Deus, nós não estamos aqui louvando simplesmente porque recebemos algo da parte dele, algo que seja momentâneo, ou que seja algo que esperamos pela vida toda. Nós estamos aqui pela certeza da nossa salvação. E o apóstolo Paulo até estende mais esta ação quando ele fala sobre gratidão. E aqui nós entramos no nosso primeiro ponto. Paulo, como sendo um homem consciente da bondade de Deus. Queira abrir a sua Bíblia, por gentileza? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20, 21 e 22. Paulo já entendia muito bem como que estava crescendo esta nova denominação, que para a população judaica e romana era uma seita proposta por Jesus, e ele fazia-se de tudo para que esta seita fosse barrada. Se você tiver a curiosidade de abrir em Atos 8:3, você vai perceber que Paulo, antes Saulo, participou do primeiro martírio, o apedrejamento de Estevão. Então, mesmo olhando, antes de assentar a pedra em quem recebeu-lhe a condenação, depositavam as suas capas, as suas vestes ou túnicas aos pés de um homem chamado Saulo. Quando nós falamos então da consciência da bondade de Deus, Atos capítulo 9, versículos 20, 21 e 22. Quem encontrou, por gentileza? Logo pregaram nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio
Percebam que agora há um reflexo, uma certa aversão àquilo em que Saulo anteriormente fazia. Anteriormente perseguidor, anteriormente aquele que o encerrava pessoas em prisões, anteriormente aquele que estava totalmente decidido a barrar o crescimento de uma nova doutrina que ameaçava a economia romana, doutrina esta exposta por Jesus Cristo. Só que nesse momento, enquanto Paulo ensinava, enquanto ele pregava aquilo que ele já tinha plena consciência, criava-se nele um espírito de gratidão. Ou seja, sou grato a Deus e tenho que fazer a Ele e pela sua obra aquilo de que antes eu recebi. E agora alguns judeus, alguns fariseus, alguns da doutrina judaica começaram a perguntar: não era esse que anteriormente perseguia? Não era este que anteriormente ia atrás daqueles que ensinavam em nome de Cristo? E aí nós vemos que anteriormente as pessoas tinham uma gratidão tão grande, porque primeiro, Jesus já tinha voltado ao céu, Jesus já não estava mais no meio do povo. E se nós analisássemos o capítulo 2 do livro de Atos, quando veio a descida do Espírito Santo, nós temos a primeira característica de uma pessoa que realmente é grata: ela é cheia do Espírito Santo. Se nós fôssemos olhar Atos 2:42, as pessoas não davam somente aquilo que a elas estavam sobrando. Está escrito no texto que elas davam tudo o que tinha, depositavam os